Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí, pra gente falar da vitória do Palmeiras sobre o Santos, 3-0 no Nubank Park, onde quem brilhou foi o Flaco Lopes, fazendo 2 gols na partida. O Andréas Pereira também deixou o dele, e o Palmeiras atropelou o Peixe 3-0, que poderia ter sido bem mais. Palmeiras caprichasse aí, poderia ter saído aí com 5-6-0 aí na partida, mas tá bem encaminhada aí a classificação. Vamos trazer direto do Nubank Park o Nicolete no pós-jogo da partida. Vamos compartilhar aqui no nosso canal para a gente reagir, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Vamos aí para o vídeo, fica até o final do vídeo. No final do vídeo eu trago os resultados dos jogos de ontem. Para você, boa noite Elton, fã de esportes, 112 anos do Palmeiras e como você disse aí, o Palmeiras abriu a vantagem 3-0, pode perder por 2 gols de diferença que avança a semifinal da Copa do Brasil no jogo da volta, que será lá na Vila Belmiro semana que vem, mas poderia ser mais, 5, 6, ficou muito barato para o Santos, que veio aqui de uma estratégia até poupando alguns dos seus principais jogadores. Neymar não ficou nem no banco de reservas, não foi relacionado, foi cortado, ele foi relacionado, não viajou com a delegação e depois foi cortado. A explicação do técnico Cuca e também do diretor de futebol, o Matos, é pela sequência de jogos. O Santos depois tem um confronto importante contra o Corinthians, também aqui em São Paulo, tem o jogo da volta, o Neymar estava pendurado com o cartão amarelo. Tinha a questão também do gramado sintético, mas, segundo o técnico do Santos, ele foi preservado por conta do desgaste físico da sequência de jogos. Então, tirou o pé, não trouxe o Neymar. Gabigol ficou no banco de reservas, bom tempo no banco de reservas, e essa estratégia não deu certo para o time do Santos, porque o Palmeiras dominou o jogo completamente desde o primeiro minuto, criou chance. O Santos só teve uma chance logo aos 26 minutos do primeiro tempo, a jogada pela direita com o Igor Vinícius, que chegou finalizando pelo lado direito, poderia cruzar ali, acabou arriscando para o gol. E foi a única jogada de perigo do Santos durante toda a partida. O Palmeiras destravou o placar aos 34 do primeiro tempo com o Flaco Lopes, mais um gol dele, fez 2 nessa partida, chegou a 21 gols pelo Palmeiras nessa temporada, artilheiro da equipe, e aos 34 o primeiro gol. Depois o Palmeiras seguiu em cima numa jogada do Arias pela direita, quase o Vitor Roque marcou o segundo, teve a chance de marcar o segundo, e mais uma jogada pro Arias, que foi o substituto do Alan na questão do posicionamento, jogando pelo lado direito, o Maurício entrou pelo lado esquerdo, e o Palmeiras, pelo menos nesse jogo, não sentiu falta do Alan, que foi homenageado também aqui no Nubank Park, se despediu da torcida, ele que completou aí 96 jogos vestindo a camisa do Palmeiras e vai defender o Manchester City. Então a jogada do Arias, finalização do Marlon Freitas e o Andréas Pereira marcando o segundo gol aos 45 do segundo tempo. Aí veio a segunda etapa, Gabigol entrou no Santos, bom tempo também, e o Palmeiras teve muita chance de ampliar esse placar, com o Giai, que saiu cara a cara com o goleiro, chutou para fora, depois Maurício também cara a cara com o Brazão, tentou uma cavadinha e errou, e teve o terceiro gol no cruzamento do Giai, primeira assistência do Giai em 94 jogos defendendo o Palmeiras. Flaco Lopes marcou o segundo gol, e mais uma chance com o Vitor Roque, uma excelente jogada do Arias, deu 2 dribles, passou por cima da defesa do Santos, serviu o Vitor Roque e ele acabou errando, bateu no zagueiro, demorou um pouquinho na finalização, então ficou barato nesse sentido, pelas chances que o Palmeiras criou e terminou o jogo aqui no Nubank Park. O Andréas Pereira, que marcou o segundo gol do Palmeiras, falou sobre isso na zona mista, falando que o Palmeiras fez 3, ficou de bom tamanho, mas poderia ter feito mais, tirou um pouquinho o pé depois do terceiro gol. Vamos acompanhar então o que falou Andréas Pereira aqui na zona mista do Nubank Park. Vamos acompanhar. Sabe que o campeonato é muito longo, sabe que a gente é difícil manter o nível que a gente estava jogando, sabe que vai ter umas oscilações, mas o importante é a gente manter o grupo focado, perto da torcida, perto do torcedor, o staff também, e é isso que a gente fez, blindou todo mundo, continuamos trabalhando forte e isso, os frutos vêm depois. A gente hoje está sentindo muito mais à vontade, superamos, digamos assim, essa dificuldade, esses 4 jogos que foram difíceis para a gente,
mas hoje a gente construiu um bom resultado de outra vez e a gente está se sentindo muito à vontade. Não, acho que foi justo, acontece você depois de fazer 3-0 ter umas chances, errar um pouco de displicência, talvez uma falta de atenção, eu acho que faz parte, mas a gente sempre tem que cobrar, sempre melhorar. E a gente fez um bom resultado que a gente queria em casa e agora a gente falta jogar o segundo jogo com a mesma determinação. Querendo ou não, né, Edu e Elton, é uma excelente vantagem do Palmeiras que pode perder por até 2 gols de diferença que avança à semifinal. Curiosamente, nessa Copa do Brasil, o Palmeiras fez 3-0 na Jacuipense, na quinta fase, aqui também no Nubank Park, levou essa vantagem e se classificou. Também contra o Fortaleza, 3-0 e avançou de fase. E agora 3-0 contra o Peixe. Depois de 4 jogos sem vencer, o time se recuperou na Libertadores, Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. São 8 gols em 3 partidas, só sofreu 1 gol nesses últimos 3 jogos. Palmeiras então cresce na liderança do Campeonato Brasileiro e agora vai defender essa liderança contra o Mirassol fora de casa e tem o jogo da volta na Vila de Belmiro na próxima quarta-feira. O Santos pega o Corinthians, jogo na Neoquímica Arena no final de semana e vai tentar o milagre, tentar essa classificação em casa, tentar pelo menos 3 gols e levar a decisão para os pênaltis no jogo da Vila Belmiro. Bem difícil, viu, Edu? Essa vantagem aqui, o Palmeiras vai jogar um pouquinho mais tranquilo no jogo da volta, podendo perder por 2 gols de diferença, meu amigo. Bem mais tranquilo. O Palmeiras líder do Campeonato Brasileiro, isolado, com um pezinho na semifinal também da Copa do Brasil. E o Andréas Pereira, que conversou com o Vinícius, botando esse jejum para trás, né, de 6 meses ou 28 jogos sem marcar. Obrigado, Vinícius. Um grande abraço, bom descanso, amigo. Valeu, meus amigos, até a próxima. Valeu. É sempre bom também, né? Acabar com um jejum de gols. O Palmeiras se despedindo do Alan e vencendo bem o seu rival Santos com esses números. Vamos dar uma olhada para análise também do nosso Elton Serra. Tá aí, ó, mais posse de bola do Santos, 54,46%, mas o resto, tudo vantagem alviverde. 20-7 em finalizações, 8-1 no alvo, uma só no alvo do Santos. Grandes chances, 8-0, 24-7 em ações na área rival. Agora, Elton, o Santos até com bons momentos ali no primeiro tempo, parecia que ia dar uma resistência. Igual aconteceu no jogo contra o Vasco, o jogo foi destravado pelo cara do Palmeiras. Flaco Lopes, talvez o grande jogador em atividade no futebol brasileiro neste momento, né, Elton? Sim, eu acho que o bom momento do Santos durou, 10 minutos? Muito pouco, né? Uma equipe que já foi montada com a intenção de... Curioso que terminou com mais posse de bola, mas foi montada para ser reativa, né? Se fechar com 2 linhas de 4, deixar o Rolês e o Cavalheiro na frente. Um time realmente com pouca criatividade, quando tinha essa bola, circulava essa bola ali... por trás dos volantes da equipe do Palmeiras, mas depois a recomposição do time da casa nem precisava ser tão rápida para poder fechar os espaços do Santos. O Palmeiras também jogou com um sistema parecido, né? Porque, de novo, o Abel fez essa dupla de ataque jogar junta. O Vitor Roque e o Flaco Lopes saindo mais, obviamente, o Vitor Roque como uma referência. E é curioso como o Santos não conseguiu resistir a justamente um jogador que tem atuado, assim como um segundo atacante, jogando entre os 2 volantes e os 2 zagueiros, receber entre linhas e finalizar do jeito que finalizou, que foi o Flaco Lopes, para fazer 1-0. Então, é interessante como o Palmeiras encontrou soluções estudando principalmente o adversário durante os primeiros 45 minutos. Os espaços apareceram entre as linhas do Santos. E não é algo novo. O Santos tem cedido espaços nesse corredor central, né? Não consegue fechar. Hoje o William Arão jogando como volante, né? Um pouco mais à frente, tem jogado como zagueiro, jogou ao lado do João Schmidt. Então, os espaços apareceram, o Flaco Lopes aproveitou muito bem e fez 1-0. E depois daí, foi o Palmeiras absoluto, por mais que o Santos tivesse mais posse, Edu, foi um Palmeiras que controlou o jogo o tempo inteiro. Funcionou bem o lado direito e acho que é uma notícia boa até para o Abel Ferreira, que perdeu o Alan. Colocar o John Arias para fazer o lado direito, ele falou na coletiva como o John Arias prefere jogar desse lado.
O João Arias potencializou o Giai. Giai tem quase 100 partidas pelo Palmeiras, não tinha dado uma assistência. Ele faz o cruzamento para o Flaco Lopes, que engoliu a defesa do Santos de cabeça, né? Subiu com muita imposição, fez o gol. Ali já o terceiro gol, né? Porque o Andrés Pereira fez o gol no finalzinho do primeiro tempo. E aí com um rebote com muita facilidade, como a gente está vendo. Foi um Palmeiras que conseguiu protocolarmente vencer um jogo onde já começou superior, Edu. Começou na escalação do Santos. É lógico que o Santos tem suas justificativas para poupar o Neymar, para poupar o Gabigol. Dois caras que cresceram na temporada e têm sido importantes em muitos jogos do Santos. Você citou o jogo contra o Vasco, tem os jogos contra o Macará, o jogo de ida particularmente, né? Porque no jogo da volta eles foram poupados, pela vantagem que o Santos tinha feito no jogo de ida na Vila Belmiro. Mas foi um Santos que foi engolido por um Palmeiras que nem precisou jogar os seus 100% para vencer com facilidade. E olha que perdeu alguns gols. Jair perdeu gol, né? O Vitor Roque perdeu gol. O Palmeiras poderia ter saído de campo pelo menos com 5, 6 gols. Ficou até barato o resultado para o Santos. Para mim, Palmeiras classificado. Eu acho que o Santos não tem poder de reação contra um time que voltou a ser o Palmeiras que a gente conhece. Um time que sai de oscilações muito rápido. Foi o que aconteceu mais uma vez nessa temporada. Bom, só registrar aqui, o Abel Ferreira, quando fala das vendas, né? O Alan teve uma homenagem, ganhou um quadro bonito do Palmeiras antes do jogo, indo para o futebol inglês, para o Manchester City. E aí ele fala, 40 milhões trouxemos o Arias para o lugar dele, que a presidente trouxe 25. Ele faz questão de falar do lucro que ele vem dando para o Palmeiras, o que é verdade, e todo mundo percebe, né? Eu, pessoalmente, acho um pouco desnecessário toda vez ele lembrar. É que também entendo o lado do técnico brasileiro que só toma cacetada, né? Que há 2 semanas estava sendo criticado pela organizada e ele quer mostrar a força do trabalho dele, mas essa força é evidente, né? E mais uma venda espetacular do Palmeiras, 40 milhões de euros. O Palmeiras pode vender bem, né? Pode esperar uma proposta boa. Agora, o Santos, sem o Neymar, o Cuca falando, foi de comum acordo. O que você achou da declaração do técnico santista, Elton? Esperada. Eu acho que a gente já sabia que viria essa resposta. Estava tudo alinhado, né? Neymar não joga em campo sintético, usa o argumento de que a temporada é longa, só que o jogo mais importante, os 2 jogos mais importantes, são esses 2 jogos. Esse jogo do meio de semana do Campeonato da Copa do Brasil e o jogo do fim de semana do Campeonato Brasileiro. O Neymar ia ser poupado para o jogo da volta, sendo que o jogo da ida nem estava definido ainda. Agora está. Então acho que tem essa história. O próprio Santos argumenta que Neymar já jogou no campo sintético contra o Atlético ano passado. Vai jogar pela Sul-Americana? Não sabemos. Fez falta, Edu. E é claro que a gente já falou isso antes do jogo. Falávamos sobre ele ser relacionado e provavelmente não jogar, que foi o que aconteceu. E a escolha de não jogar no campo sintético. Eu acho que assume logo essa postura e não deixa dúvidas. Eu sei que Neymar falou em rede social que estava à disposição, o Cuca reforçou isso em coletiva também, mas o argumento nunca foi esse. Nunca foi de que o controle de carga era importante nesse momento porque o Santos tem uma sequência longa de partidas. O Santos já sabia que teria esse calendário estando em 3 competições. Sabia há um bom tempo que esse jogo contra o Palmeiras aconteceria nessa quarta-feira, que tem um compromisso difícil no Campeonato Brasileiro, onde o Santos precisa pontuar para sair da zona de rebaixamento, ou se distanciar, né, da zona de rebaixamento. Naquele momento estava, inclusive. Então é um argumento que a gente já esperava. Vai ser utilizado também contra o Atlético? Não sabemos. A questão é, por conta dessas ausências, porque o Gabigol entrou até durante a partida, entrou no segundo tempo, por conta dessas ausências, o Santos facilitou o jogo para o Palmeiras. O Palmeiras nem precisaria disso, porque já era superior tecnicamente. É um time muito mais organizado. Mas a vida ficou menos complicada, Edu, com a ausência de um jogador que eu acho que vive o seu melhor momento desde que voltou para o Santos. Trazer agora, pessoal, os jogos que tivemos na quarta-feira. River Plate e Santa Fé na Copa Sul-Americana 1-1. Nas penalidades máximas, o Santa Fé venceu por 8-7. E o River Plate eliminado aí da Sul-Americana. Copa do Brasil, Vasco 1-0 no Vitória. Andrés Gomes fez o gol. Palmeiras 3-0 no Santos. Flaco Lopes, Andrés Pereira e Flaco Lopes novamente. 3-0 Palmeiras. Palmeiras encaminha aí a classificação para a semifinal da Copa do Brasil.
Brasileirão Série D, São José 0, Goiatuba 0. Copa Rio tivemos também. Gaúcho Série A2, Goiano Acesso. Amazonense Série B. Capixaba Série B. UEFA Champions League. Tivemos aí 4 partidas. Fenerbahçe venceu o Lyon 2-1 e se classificou. Fenerbahçe classificado. UEFA Conference League também tivemos jogos. La Liga, Campeonato Espanhol, 4-1 Real Madrid no Real Sociedade. Mbappé fez 3 e Vinícius Júnior fez 1. Copa Argentina, Independente Rivadavia 2-1 no Aldosivi. Copa das Ligas também tivemos e Paulista Feminino. Então tá aí os jogos que tivemos nessa quarta-feira. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.